O êxodo de Londres. Compreende-se assim a tumultuada vaga de pânico que se espalhou pela maior cidade do mundo, precisamente ao alvorecer de segunda-feira. Uma torrente da fuga que se alargou rapidamente num tumulto fervente ao redor das estações da estrada de ferro, que se transformou numa luta horrível nos locais de embarque do Tamisa, fluindo velozmente por todos os canais praticáveis para norte e para leste. Cerca das 10 horas, a organização da polícia, tal como aconteceu ao meio-dia com as organizações de estradas de ferro, perdia coerência, forma e eficácia, perdia coragem, amolecia e fluía finalmente naquela rápida liquefação do corpo social. Todos os usuários das vias férreas a norte do Tamisa, e também os do sudoeste, em Cannon Street, tinham sido avisados à meia-noite de domingo, os comboios iam enchendo e, pelas 2 horas, as pessoas lutavam ferozmente por um lugar em pé em alguma carruagem. Às 3, as pessoas eram pisadas e esmagadas em Bishopsgate Street, a uns 200 metros ou mais de distância da estação de Liverpool Street. Disparavam-se revólveres, as pessoas injuriavam-se, e os polícias que tinham sido enviados para controlar o trânsito, exaustos e enfurecidos, partiam as cabeças das pessoas que deveriam proteger. À medida que o dia avançava e os maquinistas e os foguistas se recusavam a regressar a Londres, a pressão da fuga impelia as pessoas numa multidão sempre crescente, que saía das estações e progredia ao longo das estradas para o norte. Perto do meio-dia, foi visto um marciano, em Barnes, e uma nuvem de vapor negro que se afundava lentamente passou por sobre o Tamisa e atravessou as planícies de Lambeth, cortando, no seu vagaroso avanço, todas as possibilidades de fuga pelas pontes. Outra nuvem passou sobre Ealing e cercou uma pequena ilha de sobreviventes em Castle Hill, vivos, mas impossibilitados de fugir. Depois de uma luta ineficaz para embarcar num comboio para noroeste, em Chalk Farm as locomotivas dos comboios que tinham sido carregados nos depósitos de mercadorias, aravam através da multidão aos gritos, e uma dúzia de homens destemidos teve de lutar para impedir que o maquinista fosse empurrado para a fornalha. O meu irmão entrou na estrada de Chalk Farm, furou por entre um formigueiro veloz de veículos, e teve a sorte de ser dos primeiros no saque de uma loja de bicicletas. O pneu dianteiro da máquina que arranjou furou-se quando a arrastou pela janela, mas, não obstante, conseguiu pôr-se em movimento sem mais danos do que um corte no pulso. Não se podia passar pelo sopé escarpado de Avestock Hill devido aos vários cavalos que se encontravam por terra, e o meu irmão tomou a estrada de Belsize. Conseguiu desta maneira escapar à fúria do pânico e, tomando a estrada de Edgware, alcançou a vila cerca das 7 horas, em jejum e cansado, mas muito à frente da multidão. Viam-se pessoas de pé ao longo da estrada, curiosas, surpreendidas. Foi ultrapassado por um certo número de ciclistas, alguns cavaleiros e 2 automóveis. O aro da roda partiu-se a 2 quilômetros de distância de Edgware, e a máquina ficou inutilizada. Abandonou-a à beira da estrada e encaminhou-se penosamente para a vila. Havia lojas meio abertas na rua principal da localidade, e as pessoas apinhavam-se nos passeios, nos umbrais e nas janelas, fitando com espanto esta procissão extraordinária de fugitivos que começava a chegar. Conseguiu arranjar alguma comida numa estalagem. Permaneceu durante algum tempo em Edgware, sem saber o que devia fazer em seguida. O número dos fugitivos aumentava. Muitos deles, como o meu irmão, pareciam dispostos a demorarem-se na localidade. Não havia mais notícias acerca dos invasores marcianos. Nessa altura, a estrada estava apinhada de gente, mas ainda muito longe de congestionada. Muitos dos fugitivos montavam em bicicletas, mas depressa surgiram automóveis, cupês de 2 rodas e carruagens. A poeira elevava-se em nuvens pesadas ao longo da estrada para a Street Albans. Provavelmente, foi uma vaga ideia de se dirigir para Chelmsford, onde viviam alguns amigos seus, que induziu o meu irmão, por fim, a seguir por uma tranquila azinhaga que ia para leste. Alcançou uma vedação, ultrapassou-a, e seguiu um atalho para nordeste. Passou perto de vários casais e alguns pequenos lugarejos cujos nomes não conhecia. Viu alguns fugitivos, numa azinhaga relvada que ia para High Barnet, encontrou 2 senhoras que se tornaram as suas companheiras de viagem. Chegou precisamente a tempo de salvá-las. Ouviu os seus gritos e, ao desembocar de uma curva, viu 2 homens que se esforçavam para arrastá-las para fora de uma pequena carruagem descoberta, enquanto um terceiro, com dificuldade, segurava a cabeça do assustado pônei. Uma das senhoras, uma mulher baixa, vestida de branco, limitava-se a chorar, a outra, uma figura de escuro, magra, batia no homem que lhe segurava o braço com um chicote que empunhava na mão livre.
O meu irmão compreendeu imediatamente a situação, gritou, e correu em direção à cena de luta. Um dos homens desistiu e voltou-se para ele, que, ao compreender pelo rosto do adversário ser inevitável uma luta, e como era um hábil pugilista, foi imediatamente ao seu encontro e atirou-o ao chão de encontro à roda da carruagem. Não havia tempo para respeitar as regras pugilísticas, assim, imobilizou-a com um pontapé, e agarrou pelo colarinho o homem que puxava o braço da senhora magra. Ouviu o tropel de cascos, o chicote bateu-lhe no rosto, um terceiro antagonista desferiu-lhe uma pancada entre os olhos, e o homem que ele segurava libertou-se e correu pela azinhaga, na mesma direção de onde viera. Parcialmente aturdido, o meu irmão deu consigo defronte do homem que tinha segurado a cabeça do cavalo, e verificou que a carruagem se afastava dele, descendo a azinhaga, aos zigue-zagues. As duas mulheres olhavam para trás. O homem que se achava defronte dele, um carregador corpulento, tentou aproximar-se, mas deteve-o com um murro no rosto. Em seguida, compreendendo que estava abandonado, esquivou-se-lhe e desceu a azinhaga atrás da carruagem, perseguido de perto pelo homem robusto, e, mais longe, pelo fugitivo que voltara para trás. Bruscamente, tropeçou e caiu, o seu perseguidor mais próximo apressou-se, e, quando se ergueu, defrontava de novo dois antagonistas. Teria poucas possibilidades contra eles se a senhora magra não tivesse, muito corajosamente, vindo em seu auxílio. Parecia que tinha um revólver escondido debaixo do assento quando ela e a sua companheira foram atacadas. Disparou a 6 metros de distância, e por pouco não acertava no meu irmão. O menos corajoso dos ladrões fugiu e o seu companheiro seguiu-o, amaldiçoando a sua covardia. Detiveram-se ambos no local onde jazia, insensível, o terceiro homem. Tome isto, disse a senhora magra, e deu o revólver ao meu irmão. Volte para a carruagem, disse ele, limpando o sangue que lhe escorria do lábio fendido. Ela voltou-se, sem pronunciar uma palavra. Estavam ambos arquejantes e juntaram-se à senhora de branco, que se esforçava por segurar o assustado pônei. Era evidente que os ladrões tinham desistido. Quando o meu irmão os fixou, batiam em retirada. Se me permitem, sento-me aqui, disse o meu irmão. Sentou-se no assento da frente, desocupado. A senhora olhou por cima do seu ombro. Dê-me as rédeas, disse ela, e bateu com o chicote no flanco do pônei. No momento seguinte, numa curva da estrada, perderam de vista os 3 homens. Assim, inesperadamente, o meu irmão achou-se, arquejante, com um golpe na boca e os nós dos dedos cheios de sangue, rodando ao longo de uma azinhaga desconhecida na companhia destas 2 mulheres. Soube que eram a esposa e a irmã mais nova de um cirurgião que vivia em Stanmore, o qual regressara às primeiras horas da manhã, depois de tratar de um caso grave que ocorrera em Pinner. Tinha ouvido falar, no regresso, acerca do avanço dos marcianos. Correra para casa, despertara as mulheres. A criada os havia abandonado 2 dias antes, embrulhara algumas provisões, pusera o revólver debaixo do assento felizmente para o meu irmão e dissera-lhes que se dirigissem para Edgware, a fim de embarcarem ali num comboio. Ficara para trás para avisar os vizinhos. Encontrar-se-iam, disse ele, cerca das 4:30 da manhã. Já eram quase 9 horas, neste momento, e não tinham sabido nada dele. Não puderam ficar em Edgware devido ao trânsito crescente no local, de modo que tinham seguido por esta azinhaga dos subúrbios. Foi isto o que contaram, em fragmentos, ao meu irmão, quando pararam de novo, nas imediações de New Barnet. Ele prometeu fazer-lhes companhia, pelo menos até que pudessem determinar o que deviam fazer, ou que o homem chegasse, e afirmou-lhes que era um hábil atirador de revólver, arma que desconhecia, a fim de lhes dar confiança. Fizeram uma espécie de acampamento à beira da azinhaga, e o pônei satisfez-se com uma sebe. Falou-lhes da sua fuga de Londres, e de tudo o que conhecia acerca dos marcianos e do seu comportamento. O sol subia no céu, e passado algum tempo a conversa morreu e deu lugar a um estado de inquieta expectativa. Passaram pela azinhaga várias pessoas, e o meu irmão extraiu delas as notícias que pôde. Todas as respostas entrecortadas que recebia convenceram-no ainda mais da necessidade imediata de prosseguirem a fuga. Falou-lhes acerca do assunto. Nós temos dinheiro, disse a mulher magra, hesitando. Os seus olhos encontraram os do meu irmão e recobrou a confiança. Eu também tenho, respondeu. Ela disse que levavam 30 libras em ouro, além de uma nota de 5 libras, e sugeriu que poderiam, com esse dinheiro, embarcar num comboio em Street Albans ou New Barnet.
O meu irmão pensava que isso era inútil, dada a fúria que os londrinos tinham revelado ao abarrotarem os comboios, e mencionou a sua ideia de seguirem por Essex a caminho de Harwich, e escaparem, assim da região. Mistress Elphinstone era este o nome da senhora de branco, não queria saber de nada e continuava a chamar pelo George, mas a cunhada mostrava-se espantosamente calma e decidida, e acabou por concordar com a sugestão. Assim, encaminharam-se para Barnet, a fim de atravessarem a grande estrada do norte. O meu irmão conduzia o pônei, poupando-o ao mais possível. Quando o sol subiu no céu, o dia tornou-se excessivamente quente, debaixo dos pés, uma areia espessa e esbranquiçada queimava e ofuscava, e eram forçados a caminhar muito lentamente. As sébéis estavam cinzentas de poeira. À medida que avançavam em direção a Barnet, crescia um rumor tumultuoso. Começaram a encontrar mais gente. Na maioria, estas pessoas tinham um olhar vago, murmuravam perguntas indistintas, estavam fatigadas, macilentas e sujas. Um homem, em trajo de noite, passou por eles a pé, de olhos no chão. Ouviram a sua voz e, olhando para trás, viram que ele agarrava o cabelo com uma das mãos e batia, com a outra, em coisas invisíveis. Quando lhe passou o paroxismo de raiva, retomou o seu caminho, sem olhar para trás uma só vez. Prosseguiram em direção às encruzilhadas, a sul de Barnet, viram uma mulher que se aproximava da estrada, vinda dos campos à esquerda, com uma criança ao colo e seguida por duas outras crianças. Depois, passou um homem de fato preto, sujo, com um cajado numa das mãos e um pequeno sobretudo na outra. Em seguida, descrevendo a curva da Azinhaga por entre as vivendas que abordam no local onde desemboca na estrada principal, aproximou-se uma pequena carroça puxada por um pônei negro, coberto de suor. Era conduzida por um jovem pálido, com um chapéu de feltro, cinzento de poeira. Havia 3 raparigas, operárias das fábricas de East End, e 2 pequenas crianças, apinhadas na carroça. "Por aqui vamos ter a Edgware?" perguntou o condutor, com uma expressão selvagem no olhar e o rosto lívido. Quando o meu irmão lhe disse que deveria virar à esquerda, tomou imediatamente o cavalo, sem agradecer. O meu irmão avistou uma fumaça cinza claro, ou neblina, que subia de entre as casas defronte deles e velava as fatiadas brancas de um renque de outras habitações do lado de lá da estrada, entre as traseiras das vivendas. Mistress Elphinstone gritou bruscamente, ao ver um certo número de línguas de chamas vermelhas fumegantes que se desenhavam no céu quente e azul. O ruído tumultuoso desvaneceu-se numa miscelânea desordenada de muitas vozes, no ruído áspero de muitas rodas, no rangido dos carros e no staccato dos cascos. A Azinhaga descrevia bruscamente uma curva, a menos de 50 metros de distância das encruzilhadas. "Meu Deus!" gritou Mistress Elphinstone. "Para que lugar é que nos leva?" O meu irmão deteve os cavalos. Pela estrada principal, seguia uma corrente tumultuosa de gente, uma torrente de seres humanos que corriam para o norte, empurrando-se uns aos outros. Tudo quanto se encontrava a 6 metros do solo aparecia cinzento e vago através de uma grande nuvem de poeira, que o resplendor do sol tornava branca e luminosa. A poeira era perpetuamente renovada pelo tropel de uma densa multidão de cavalos e de homens e de mulheres a pé, e pelas rodas de veículos de todas as espécies. "Abra o caminho!" gritavam vozes. "Abra o caminho!" Era como uma cavalgada, entre a fumaça de um incêndio, em direção ao ponto de encontro da Azinhaga com a estrada. A multidão rugia como fogo, e a poeira era quente e acre. Perto da estrada, uma vivenda ardia e enviava para a estrada massas revoltas de fumaça negra, o que aumentava a confusão. Passaram por eles 2 homens. Depois, uma mulher suja, que transportava uma pesada trouxa e chorava. Um cão de caça, perdido, com a língua de fora, vagueava, hesitante, assustado, com um ar infeliz, e fugiu quando o meu irmão o ameaçou. Tanto quanto podiam ver da estrada para os lados de Londres, entre as casas à direita, fluía uma corrente tumultuosa de pessoas sujas e apressadas, encurraladas entre as vivendas de ambos os lados. As cabeças negras, as formas humanas, tornavam-se mais distintas à medida que se aproximavam da curva, rapidamente ultrapassada, e perdiam de novo a sua individualidade na multidão que se afastava e era finalmente tragada por uma nuvem de poeira. "Andem! Andem!" gritavam as vozes. "Abra o caminho! Abra o caminho!" As mãos de cada um empurravam as costas do outro. O meu irmão, de pé, na Azinhaga, puxava a cabeça do cavalo. Irresistivelmente atraído, desceu lentamente, passo a passo, a Azinhaga. Edgware fora uma cena de confusão, Chock Farm um tumulto desenfreado, mas isto era a população inteira em movimento.
É difícil imaginar aquela multidão. Não tinha uma característica própria. As figuras descreviam a curva e afastavam-se, de costas voltadas para as pessoas que se encontravam na azinhaga. À beira da estrada, caminhavam aqueles que receavam as rodas das viaturas, tropeçando nas valas e chocando uns com os outros. As carroças e as carruagens rodavam coladas umas às outras, deixando uma pequena margem para os veículos mais rápidos e mais impacientes que avançavam velozmente sempre que havia uma oportunidade de o fazerem, atirando as pessoas de encontro às cercas e aos portões das vivendas. Empurrem! Gritava-se. Empurrem! Eles aproximam-se. Passou numa carroça um homem cego, com o uniforme do Exército de Salvação, gesticulando, com os dedos torcidos, e apregoando: eternidade! Eternidade! A sua voz era rouca e muito alta e, assim, o meu irmão ouvia-o ainda, muito tempo depois de o ter perdido de vista na poeira. Algumas das pessoas que se apinhavam nas carroças chicoteavam estupidamente os cavalos e discutiam com os outros condutores, algumas estavam sentadas, imóveis, fitando o vazio com uma expressão infeliz, outros mordiam as mãos, cheias de ansiedade, ou jaziam prostradas nos assentos dos veículos. Os freios dos cavalos estavam cobertos de espuma, e os animais tinham os olhos injetados de sangue. Havia cupês, carruagens, carros de lojistas, galeras em quantidade inumerável, um carro de correio, uma carroça limpa estradas onde se lia conselho de Street Pancras, uma grande galera de madeira, apinhada de gente. Um carro baixo, de cervejeiro, rodava ruidosamente, as rodas da esquerda estavam salpicadas de sangue fresco. Eternidade! Eternidade! Ecoava na estrada. Abra o caminho! Gritavam as vozes. Abra o caminho! Caminhavam ao acaso mulheres tristes e pálidas, bem vestidas, com crianças que gritavam e tropeçavam, os vestidos elegantes estavam sujos de poeira, tinham os rostos cansados e enlambuzados de lágrimas. Com muitas delas vinham homens, uns procurando ajudar, outros ameaçadores e selvagens. Ao lado destes, viam-se alguns parés da rua, cansados, vestidos de farrapos negros e desbotados, de olhos dilatados, falando em altas vozes e prontos a dizer obscenidades. Abriam caminho robustos operários, passavam também, debatendo-se, homens com um ar infeliz e em desalinho vestidos como empregados ou lojistas. O meu irmão viu um soldado ferido, homens com uniforme de carregadores das estradas de ferro, e uma criatura miserável, em camisa de noite, com um casaco atirado sobre as costas. Mas, embora este mar de gente tivesse uma composição muito variada, havia algumas coisas que tinha em comum. No rosto das pessoas havia medo e dor, e o terror perseguia-as. Um tumulto na estrada, uma luta por um lugar numa viatura, faziam apressar o passo a toda aquela gente. Mesmo um homem tão assustado e cansado que caminhava de joelhos dobrados galvanizou-se durante alguns momentos e desenvolveu uma atividade renovada. O calor e a poeira já tinham atacado a multidão. As peles das pessoas estavam secas, os lábios negros e fendidos. Todas tinham sede, fadiga, e os pés doridos. Entre os vários gritos que se ouviam, as disputas, as censuras, gemidos de cansaço, as vozes da maioria eram roucas e fracas. Do meio de todos estes ruídos, sobressaía o refrão: abra o caminho! Abra o caminho! Os marcianos aproximam-se. Alguns pararam e afastaram-se da corrente. A azinhaga desembocava obliquamente na estrada principal por uma abertura estreita, e tinha a aparência enganadora de vir da direção de Londres. No entanto, uma espécie de redemoinho de pessoas entrou na sua embocadura, as criaturas fracas eram atiradas pelo fluxo para os lados, e a maioria delas descansava durante alguns momentos antes de mergulhar novamente na torrente. Um pouco abaixo da azinhaga, jazia um homem com uma perna nua, envolvido em farrapos sangrentos. Dois amigos curvaram-se sobre ele. Era um homem feliz por ter amigos. Um velhote, com um bigode de corte militar cinzento e uma imunda sobrecasaca negra, veio, cocheando, sentar-se ao lado do veículo, tirou a bota, tinha a pele salpicada de sangue, extraiu um pequeno seixo e continuou o seu caminho, a cochear. Em seguida, uma rapariguinha de 8 ou 9 anos, sozinha, correu para a sebe ao pé do meu irmão, a chorar. Não posso andar mais. Não posso andar mais. O meu irmão despertou do seu torpor de espanto e levantou-a, falando-lhe com doçura, para entregá-la a Mistress Elphinstone. Mal o meu irmão lhe tocou, calou-se, como que assustada. Ellen! Gritou uma mulher na multidão, com lágrimas na voz. Ellen! E a criança afastou-se rapidamente do meu irmão, gritando: Mãe! Aproximam-se.
gritou um homem, a cavalo, galopando ao longo da azinhaga. Aí, saiam do caminho! Berrou um cocheiro, de pé, e o meu irmão viu uma carruagem fechada que virava para a azinhaga. As pessoas empurravam-se para evitar o cavalo. O meu irmão fez recuar o pônei e a carruagem para a sebe, e o carro passou por ele indo deter-se na curva do caminho. Era uma carruagem com uma lança para 2 cavalos, mas só com um nos tirantes. O meu irmão viu vagamente, através da poeira, 2 homens que tiravam do interior do veículo uma coisa numa padiola branca e a colocavam docemente sobre o relvado, por baixo da sebe de arbastos. Um dos homens aproximou-se, a correr, do meu irmão. Onde posso encontrar água? Perguntou. Ele está a morrer de fome e cheio de sede. É Lord Garrick. Lord Garrick! Exclamou o meu irmão. O presidente do tribunal. A água? Perguntou o homem. Deve haver torneiras em algumas das casas, disse o meu irmão. Nós não temos água. Não me atrevo a abandonar a minha gente. O homem furou por entre a multidão, em direção ao portão da casa da esquina. Continuem! Gritavam as pessoas, empurrando-o. Eles aproximam-se. Continuem! Nesse momento, a atenção do meu irmão foi despertada por um homem barbudo, de rosto de águia, que transportava uma pequena mala de mão. Precisamente no momento em que o meu irmão o observava, a mala arrebentou e vomitou uma massa de soberanos que pareceu dividir-se em moedas quando embateu no solo. As moedas rolaram de cá para lá, na confusão de pés de homens e de cavalos. O homem parou e fitou com um olhar estúpido o montão, e o varal de Yancupé bateu-lhe no ombro e fê-lo cambalear. Soltou um grito estridente e recuou, e a roda de uma carroça passou-lhe rente ao corpo. Abra o caminho! Gritavam os homens, em seu redor. Abra o caminho! Mal o cupê passou, arremessou-se sobre o montão de moedas de mãos abertas, e começou a meter mãos cheias no bolso. No momento seguinte, semi-erguido, foi atirado para debaixo dos cascos de um cavalo. Parem! Gritou o meu irmão, empurrou uma mulher que lhe obstruía a passagem e tentou segurar os freios do cavalo. Antes que pudesse agarrá-lo, ouviu um grito debaixo das rodas, e viu, através da poeira, o aro passando sobre as costas do desgraçado. O condutor da carroça açoitou o meu irmão com um chicote e este correu para trás do veículo. O tumulto de gritos confundia-o. O homem torcia-se na poeira entre as moedas espalhadas, incapaz de se erguer, pois a roda quebrara-lhe as costas e as pernas jaziam, flácidas e mortas. O meu irmão pôs-se de pé e gritou para o condutor mais próximo. Um homem, montado num cavalo preto, veio em seu auxílio. Vamos tirá-lo da estrada, disse ele, e, agarrando o colarinho do homem com a mão livre, o meu irmão arrastou-o para a beira da estrada. Mas ele continuava agarrado às moedas, e fitava ferozmente o meu irmão, batendo-lhe no braço com um punhado de ouro. Continuem! Continuem! Gritavam vozes iradas, atrás. Abra o caminho! Abra o caminho! Ouviu-se um estrondo quando a lança de uma carruagem se esmagou contra a carroça que o homem montado a cavalo deixara parada. O meu irmão olhou para cima, e o homem ferido torceu o pescoço e mordiu o pulso que lhe segurava o colarinho. Houve um choque, o cavalo preto desviou-se, cambaleante, para a beira da estrada, e o cavalo da carroça desviou-se para o lado. Por um triz, o pé do meu irmão não foi pisado por um casco. Largou o homem caído e saltou para trás. Viu a raiva dar lugar ao terror no rosto do desgraçado, no chão, que em breve foi ocultado. O meu irmão sentiu-se arrastado, empurrado para lá da entrada da azinhaga, e teve de lutar com violência para voltar para trás. Viu Mistress Elphinstone cobrir os olhos, e uma criancinha, com a falta que todas as crianças têm de imaginação compassiva, fitava com os olhos dilatados, na poeira, algo que jazia negro e imóvel, triturado e esmagado pelas rodas dos veículos. Vamos voltar para trás! Gritou, e começou a fazer virar o pônei. Não podemos atravessar este inferno. Recuaram cerca de 100 metros pelo caminho de onde tinham vindo, até perderem de vista a multidão que se debatia. Quando descreveram a curva da azinhaga, o meu irmão viu o rosto do homem moribundo, na vala, sob o arbusto, mortalmente branco e chupado, reluzindo de suor. As 2 mulheres não pronunciaram uma palavra, estavam encolhidas nos assentos, e estremeciam. Um pouco mais adiante, o meu irmão parou de novo. Mistress Elphinstone estava branca e pálida, e a sua cunhada chorava, sentia-se tão infeliz que nem chamava George. O meu irmão estava horrorizado e perplexo. Quando recuaram, ele compreendeu como era urgente e inevitável atingir a encruzilhada.
Voltou-se para Mistress Elphinstone, subitamente resoluto. Temos de seguir por aquele caminho, disse ele, e fez o pônei virar de novo. Pela segunda vez naquele dia, a jovem provou a sua qualidade. Para forçar o caminho na torrente humana, o meu irmão mergulhou no trânsito e reteve o cavalo de um cupê, enquanto ela dirigia o pônei, montada no pescoço do animal. Uma galera fechada rodou e arrancou uma lasca comprida à carruagem. No momento seguinte, foram alcançados e empurrados pela torrente. O meu irmão, com o rosto e as mãos marcados pelas chicotadas desferidas pelo homem do cupê, trepou para a carruagem e tirou as rédeas à rapariga. Apontei o revólver para o homem que vem atrás, se nos empurrar demasiado, gritou ele. Não? Apontei para o cavalo. Em seguida começou a procurar uma oportunidade de virar para a direita, para a estrada. Mas, no meio da torrente, pareceu perder vontade própria, tornar-se uma parte daquela turbamulta coberta de poeira. A avalanche empurrou-os ao longo de Tip Barnet, encontravam-se, aproximadamente, a 1 quilômetro de distância do centro da cidade, antes que tivessem conseguido atingir o lado oposto do caminho. Havia um ruído e uma confusão indescritíveis, mas, dentro da cidade e para além dela, a estrada bifurca repetidamente, e isto aliviou de certo modo a pressão. Rodaram para leste através de Headley e ali, de ambos os lados da estrada, e no outro local mais adiante, depararam com uma grande multidão de pessoas que bebia na corrente, algumas delas lutavam para conseguirem chegar à água. Mais adiante, de uma colina perto de East Barnet, viram 2 comboios que rodavam lentamente, um após o outro, sem qualquer sinal ou ordem, comboios apinhados de gente onde mesmo entre os carvões, atrás das locomotivas, se viam homens, para norte, ao longo da Great Railway. O meu irmão supõe que devem ter sido carregados fora de Londres, pois, nessa altura, o terror furioso das pessoas tornara impossível a utilização dos términos centrais. Descansaram nas imediações deste local durante o resto da tarde, porque a violência do dia deixara os 3 extremamente esgotados. Começavam a sofrer as primeiras ameaças de fome, a noite estava fria, e nenhum deles se atreveu a dormir. De noite, muitas pessoas passaram pela estrada, perto do local onde descansavam, fugindo dos perigos desconhecidos que as perseguiam, e encaminhando-se na direção de onde o meu irmão viera.